Tá, eu esqueci que eu tinha que ficar com o microfone aqui. Bom, desligar o ar-condicionado, né? Porque ele faz uma barulheira. Eu vou aceitar o som ambiente. Ficar bem melhor, né, pra gravar. Cara, você já percebeu que programar em 2026, ou melhor, escrever código em 2026, tá parecendo Clash Royale, onde quem paga o passe, quem tem mais gemas, sai na frente. Quem tem grana, compra o passe. Ou, sei lá, tá parecendo um hack de CSGO, CS2, onde quem tem grana... E outra, aí já vem mais competição ainda, tá? Quem tem mais grana, compra o hack melhor, certo? E aí já fica dando bala na cara de todo mundo. Não sei se eu posso falar isso, eu acho que o YouTube vai cortar. YouTube é um jogo. Só que o hack que eu tô falando aqui, rapaziada, não é o aimbot. É o seu colega de trabalho pagando o Cursor Pro, o Cloud Max, o, sei lá, o GitHub, Copilot, sei lá, qual que é? Tem, sei lá, os Enterprise da vida lá. Enquanto você tá lá no Free Trial, você tá lá no Cloud Sonnet, o aplicativo baixado, você tá lá no... Não sei que outras ferramentas Free Trier tem, sei lá, você tá no Codex gratuito que acaba com 2 prompts, ou você tá usando Anti-Gravity também, que acaba com 2 prompts, tá usando Gemini gratuito, enfim. Então, pior, se você acha que a empresa paga, claramente, tem muitas empresas que pagam, tem outras empresas que não. Tem muita gente que tira esse valor do bolso. Mas se você acha que eu tô falando aqui é exagero, fica aí até o final do vídeo pra gente destrinchar essa informação. Há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, praticamente estava todo mundo ali no mesmo cenário. O Dev Júnior, o estagiário, até o Dev Sênior. Era o VS Code, era o Stack Overflow, era o ChatGPT mais basiquinho ali, sabe? Então era mais algo de ou você sabia programar, ou você não sabia. Se você não soubesse, você ia aprendendo. Aí virou 2023, do nada o ChatGPT explodiu. O Copilot já está em todas as outras IDEs que você conhece. E de repente apareceu um monte de gente, um monte de dev aí entregando feature pela metade do tempo, pelo 1/3 do tempo. Escrevendo teste, documentando código, refatorando, enquanto nós, meros mortais, ainda estávamos tentando lembrar a sintaxe do link, do EF da vida. O Felipe Deschamps já falou disso uma vez, inclusive, que acho que 92% dos devs já usam IA ali no seu dia a dia. Mas o que ele não aprofundou é, qual IA? Qual é a ferramenta mágica que está fazendo todos esses desenvolvedores entregar milhares de features por aí, né? Porque, bom, a gente sabe, né, que existe uma enorme diferença entre as ferramentas open source e as ferramentas pagas. Bom, e até o Fábio Akita... Tem muita gente que não gosta do Fábio Akita, né? Mas eu acho ele bem cético em relação a alguns hypes. E ele tem uma citação que eu acho bem importante, na real, né? Que eu levava isso pra frente há um tempo atrás. Que a profissão do programador é uma profissão de prática. Então, quanto mais você pratica, melhor você fica. Só que o que eu faço quando a prática era eu escrever o código, né? O que eu tô praticando agora? Eu tô realmente praticando, já que a IA tá escrevendo meu código? Ou eu tô só atrofiando? E tem um canal lá na gringa que é Fireship, eu acho o nome, que ele faz todos os vídeos, tipo, explicando conceitos em, no máximo, 100 segundos, 100 segundos. Eu acho que é 100 segundos, minuto 40. Ele fez literalmente um vídeo chamado I need to reconsider my career, eu acho. Preciso reconsiderar minha carreira, é isso mesmo. Depois de ver os agentes de IA ali, todo mundo trabalhando junto, sincronizado, sabe? Esse tipo de coisa. Então ele ficou chocado com o que as ferramentas pagas são capazes de fazer. Então, vamos falar um pouco sobre o abismo do Pay to Win. Pra quem não sabe o que é Pay to Win, acho meio difícil você não saber, porque o nome é bem descritivo, né? Pagar pra vencer. Mas é um conceito que vem do mundo dos jogos, quem joga bastante sabe, que é quanto mais grana você tem para investir em alguma coisa, maior é o seu retorno. Retorno pode ser de vitória, na maioria das vezes é vitória, né? Porque você paga para vencer. Então, tipo, eu dei um exemplo no começo do vídeo do Clash Royale, porque é um gemado, né, que as pessoas, os gamers usam bastante hoje em dia, pra falar que quem compra mais gemas no jogo consegue comprar mais cartas e consegue deixar as cartas com níveis mais altos. Então você, por exemplo, você está na mesma faixa de troféu que o seu inimigo,
lá para os 10 mil troféus, por exemplo. Só que você é nível, sei lá, 13 e o seu inimigo é nível 16. Aí as cartas deles atuam no nível 16, as suas cartas vão ser tipo nível 13, 14, esse tipo de coisa. Então eu quero mostrar pra vocês aqui os números reais quando eu falo do abismo do Pay to Win, certo? Copilot Pro, $10. Você acha que é pouco ali, mas na cotação de hoje eu acho que isso dá uns R$50, porque o dólar caiu, inclusive, pra R$4,99 a última vez que eu olhei, na hora do almoço. Cloud Pro, mais básico, $20, mais R$100. Só isso deu R$250. Windsurf Pro, $15 também. 15? É tanta coisa que eu já não me perco nos preços. Então você vai empilhando ali as ferramentas que você estaria utilizando para não ficar para trás e isso vai dando R$300, R$400 por mês, só em ferramenta. E eu tô falando do básico, eu não tô falando dos planos enterprises que a gente está acostumado a ver de grandes big techs pagando para os seus funcionários. Agora pega nós, meros desenvolvedores júniors, que ganham ali na faixa entre R$2.500 a R$3.000 e poucos reais, desembolsando R$300 a R$500 no nosso bolso para entrar numa competição. Pô, cara, assim não dá, mano. Não dá. Ah, e aí você tem o seguinte cenário. Dev pleno, ferramentário, pago. Entrega feature em 2 dias. Dev júnior, ferramentário free tire. Tá? Ih, Dev júnior, ferramentário free tire. Só piora, mano. Dev Junior com ferramentário gratuito, open source, entrega feature em, sei lá, 5 dias, 7 dias, por exemplo. Qual que a empresa vai querer contratar? Qual que a empresa acha que é mais lucrativo, que é mais ágil? Qual que ela vai... Qual funcionário ela vai escolher? Qual funcionário que ela vai querer dar um aumento? E qual que vai pro corte? Isso é o pay to win. É como o mercado tá funcionando hoje. Quantas empresas aí você não tá vendo um monte de layoff acontecendo porque aconteceu em casos aí há pouco tempo atrás, o PayPal não, o PagBank, vixe, não lembro agora. A Stone, da Stone eu lembro. Da Stone eu lembro. Que fez layoff com sei lá quantos funcionários, dando a culpa na IA, sabe? Quem você acha que foi esses funcionários aí que foram demitidos? Você acha que foram os mais seniors, né? Foi, rapaziada, não foi. Agora eu vou dar uns exemplos práticos pra vocês não acharem que eu tô inventando moda. Imagina que você tem um PR enorme para revisar, sei lá quantas linhas de código. Imagina que você tem uma PR de 500 linhas de C# puro para analisar. Talvez, se você fosse analisar tudo de fato, code smells, solid violations, enfim, erros de regra de negócio, erro de sintaxe, erro de lógica, você levaria ali, mano, umas 2 horas. Chutando assim, umas 2 horas para você ler todas as linhas daquele PR imenso. Agora, se você joga isso na IA, mostra o contexto, pede para ela ver os code smells, pede para ela ver as salas de violations, sei lá, problema de segurança, em 20 minutos você já fez o trabalho que faria em 2 horas. Isso é vantagem competitiva de verdade, tá? Porque você tem lá 2 horinhas, você tira 20, você tem mais 1 hora e 40 minutos sobrando para você continuar com as suas tarefas. Caso número 2, onboarding. Caso número 2, onboarding com Codebase legado. Você entrou agora ali, tá ligado, em um projeto que tem uma Codebase meio legadona, aí você dá de cara com uma function de 300 linhas. Quanto tempo você acha que você vai conseguir levar para ler aquela function e entender a regra de negócio por trás? Com uma ferramenta paga, você já consegue gerar para ela todo o contexto do, sei lá, do repositório inteiro, na real, né? Todo o contexto do repositório. Que já hoje a gente ali pelo terminal, cara, já pega todo o contexto do repositório, a branch que você tá usando. E aí você em linguagem natural mesmo aqui, ó, boca a boca, só que o texto, você explica pra ela e ela já te explica tudo assim certinho, cara. Por enquanto, já vi algumas ferramentas free tier que chegam perto, né, desse comportamento assim do Cloud, por exemplo, do Cloud Max. O próprio OpenCode, não sei se vocês conhecem, uma baita ferramenta assim free tier que me fez abrir um pouco os olhos de quão longe estamos já em relação a contexto, né, de IA, com repositório e tudo mais. Mas ainda em relação ao open source estamos
If Tryer, estamos sim, bastante longe. Estamos, eu falo, parecendo que eu faço parte da comunidade, né, que faz as ferramentas open source. Mas o FreeTiger, infelizmente, ainda não está no mesmo nível que ferramentas pagas. Bom, como eu comentei antes também, agora temos o caso 3, geração de testes. Cara, é auto-explicativo, cara. Antigamente todo mundo achava um pé no saco escrever testes e quem escrevia era visto como, mano, esse cara é responsa, porque ele tá escrevendo teste, entendeu? Aí ele vai rodar os comandos para ver se os testes vão passar. Então esse cara, para as pessoas mais seniors, né, pros tech leads, pros POs, eles vão olhar e falar assim, mano, esse cara aí, mano, topzera, tá se preocupando com o funcionamento do sistema e com possivelmente bugs e erros. Mas aí agora, todo mundo tá escrevendo teste, caramba. E quem não tá escrevendo teste, tá errado, mano. Tem que escrever teste. Tem que escrever teste, sim. A IA tá fazendo tudo mais rápido, cara. Com alguns prompts você já pede pra IA escrever testes pro seu código. Muito mais fácil. Você precisa revisar? Óbvio que sim. Mas, tá lá. Plano limitado, a gente ainda tem uma porcentagem maior de erro. E um dos mais assustadores, se a gente for pensar numa comparação entre um desenvolvedor experiente sem ferramentas e um desenvolvedor mediano com ferramentas, o desenvolvedor mediano, ele vai conseguir entregar mais do que o desenvolvedor bom, muito bom, sem ferramentas. E isso é o caso real. A gente vê aí pela internet casos acontecendo disso todos os dias. E o que as empresas falam sobre isso atualmente, né? Nada. Basicamente nada. A maioria das empresas não pagam esses ferramentais pro time. Elas esperam que você se vire, que você tem toda a sua gama ali de conhecimento de ir atrás, né? Que você usa essa ferramenta do conhecimento e da busca e da curiosidade para se virar. E quando pagam, acaba pagando pro time mais sênior, que já são mais produtivos. Então se a gente pega alguém que já é muito produtivo e coloca uma ferramenta que vai deixar ele mais produtivo, boom, muita produtividade, né? E tá certo, você tem que fazer isso mesmo, claro, tá certo. Pensando no ponto de vista assim, empresarial, né? Eu tomaria a mesma decisão, isso faz sentido. Mas a desigualdade, então, ela se multiplica. Tem um lado que meu mano Fábio Akita ia gostar de debater aqui, então a IA vai atrofiar o desenvolvedor júnior? Bom, antigamente você via aquele bug, né? Você conseguia resolver aquele bug e você ficava arrepiado de conseguir resolver aquele bug. Tava, caraca, mano, muito top, velho, consegui essa bosta, tá ligado? Agora você vai pegar o bug, você vai jogar na IA, você não vai aprender, você não vai se desenvolver, você vai resolver, você vai entregar, mas daqui a 2 anos você ainda tá júnior, só que agora com ferramentas. O Deschamps já tem uma visão mais otimista. Ele pensa que a IA vai amplificar quem sabe usar e não substituir quem sabe pensar. E eu até concordo com isso, né? Mas para amplificar, você precisa pagar. E é aí que a gente volta ao ponto desse vídeo. Tá, mas qual que é a minha visão disso tudo? Você quer saber a minha visão? Tem muita gente que não quer, mas foda-se, o canal é meu, eu falo o que eu quero. Eu acho que o cenário é real e ele é injusto. E vai piorar bem antes de melhorar, tá? Mas eu acho que tem uma saída. E a saída não é a ignorar e aprender o básico. Isso daí é ideia de louco, é ideia de maluco. É a ideia de, se você quiser, mano, em vez de dar um passo pra trás pra dar 2 passos pra frente, você tá dando uns 40, 50 passos atrás. Você ali, ó, tá andando pra trás até agora. E começar a entender que, bom, acho que a ideia é pagar uma ferramenta, aceitar, mas pagar uma ferramenta só. Não sair pagando milhares de ferramentas pro seu bolso pesar muito, sabe? Ver qual ferramenta você gosta mais, qual que se encaixa mais no seu fluxo, qual que você gosta mais do seu setup, né? E, cara, pessoas com menos senioridade têm que tentar usar IA para aprender, não para deixar de aprender. Então, quando ela gera código, tem que ler, tem que entender, questiona, pergunta, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que usar ela como uma prática guiada. Nós, senioridades mais baixas, tem que entender a IA como um sênior de estimação. Aquele cara que vai estar ali pra gente a todo momento. Menos quando acaba os tokens.
quando acabam as mensagens gratuitas. Aí eu tenho que esperar algumas horas pra ele me responder. Mas isso tem bastante ligação com o Celiano, inclusive. Ah, não sei o que, tô tirando minhas dúvidas, daqui a pouco não dá, tem que trabalhar. Aí ele me responde só depois de 3 horas. Eu acho isso bem real, esquisito aí. Parabéns pro Cláudio. Essa ideia de token e programação guiada faz bastante vínculo com os desenvolvedores júniores dependentes dos desenvolvedores sêniores. Foi uma baita jogada. Você não pode deixar a ferramenta ser mais inteligente que você não, mano. De verdade. Você ainda tem que saber ler código. Você tem que saber o suficiente para saber o quando que ela tá errando. Porque quando você vai lá, você pega o código da IA, você copia, cola, não valida, sobe, deploy, quebra, cliente te xinga, a culpa não é da IA, a culpa é sua. Então é isso, né? O código virou pay to win? Sim. É definitivo? Sei lá. Tem um monte de cara aí fazendo análise de mercado, fazendo previsões daqui, sei lá, 5, 10 anos e cada um fala uma coisa, então eu não sei se é mais definitivo ou não. Eu tento ficar aí por dentro das coisas que funcionam no mercado, mas parece que quanto mais eu tento saber, menos eu sei. Então fica complicado. Mas aí, agora você tem que decidir qual lado da força você está. Pensando em Star Wars, você está lá no livro da força, você está do lado dos rebeldes. Então se esse vídeo fez sentido pra você, não esqueça de curtir, tá? Deixa um comentário aí, comenta a sua opinião aí, vamos discutir mais nos comentários, lembrando de ser o máximo respeitoso possível. Os máximos de xingamentos que eu vou citar nos comentários é você chamar alguém de burro, de mula ou de imbecil. Só esses 3 pode. Depois os outros eu vou denunciar, porque eu sou fresco. Então comenta aí, a sua empresa paga as ferramentas pra você? Você acha que elas deveriam pagar? Tá aí a sua opinião. Beleza? Se inscrevam no canal, galera. Não esquece de compartilhar também aí com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu tio, com todo mundo aí, tá ligado? Que você fala assim, mano, esse cara acabou de falar verdades. Beleza? E é isso, rapaziada. Um beijo e até a próxima.